solenidade da Vigília Pascal. Irmãos caríssimos, essa noite, 1000 vezes feliz, é em honra do Senhor. Sejam bem-vindos. O Senhor ressuscitou. Com o anúncio feliz da Boa Nova, saudamos com um cordial abraço todos os nossos irmãos que se encontram presentes aqui na Igreja Matriz Santo Antônio, e especialmente nossos irmãos que nos acompanham através do rádio. Essa noite, chamada de Mãe de Todas as Vigílias, é ponto de chegada, planejado no curso da caminhada quaresmal. A Igreja celebra exultante de alegria, de modo sacramental, mais pleno, a condição nova e a glória do ressuscitado em sua vitória sobre o pecado e a morte. A Vigília Pascal é enriquecida por 4 momentos solenes: a celebração da luz, da palavra, do batismo e a liturgia eucarística. Essa noite é momento para compromisso, fé com o ressuscitado. Jubilosos podemos proclamar: Jesus ressuscitou, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor ouvindo sua palavra e celebrando os seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Iniciando a celebração da luz, se dá nesse momento a bênção do fogo. A Igreja reconhece a dignidade da criação que o Senhor resgata. Do fogo novo nasce nova luz, da luz a liberdade e a esperança. Oremos. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes aqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este novo fogo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Depois de preparado o círio pascal, a ele se dá o sagrado papel de significar ante os olhos do mundo a glória do Cristo ressuscitado. Traçando sobre ele o sinal da cruz, gravam-se as letras Alfa e Ômega, princípio e fim, e as cifras do ano do Senhor, de 2012. Junto à Santa Igreja proclamamos a Páscoa da Ressurreição. Cristo ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega, a Ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. O círio pascal é decorado com grãos de incenso, que passa a significar as 5 chagas de Cristo. Com o círio incensado no fogo novo, o celebrante adentra a igreja, indicando a luz resplandecente, e nós, como comunidade de fé, vamos acender nossas velas e felizes dissipar as trevas.
por suas santas chagas, por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. A luz de Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. Hoje não há muito o que dizer, porque a liturgia por si só já fala para nós, já nos ensina. Toda a liturgia conta para nós a história da salvação e todos os sinais da liturgia falam conosco. É a liturgia da luz que a gente diz, a liturgia batismal que nós vamos viver daqui a pouco, com o batismo, a renovação das promessas, a liturgia eucarística que nós vivemos, a liturgia da palavra, tudo nos fala da presença de Deus. Toda a liturgia da palavra nos conta a história da salvação desde o início, a passagem pelo Mar Vermelho, a Páscoa dos judeus, para chegar no momento de São Paulo dizer para nós que nós ressuscitamos com Jesus, que a vitória de Jesus é a nossa vitória, que a vida nova que Jesus oferece é para nós conquistada na cruz, que nós celebramos durante esses dias. Mas cada ano o Evangelho é direcionado, ano A, B e C, o Evangelho de Mateus, Lucas, de Marcos, Mateus e Lucas. Hoje, neste ano, nós celebramos o ano B, que é o ano do Evangelho de Marcos. E ele começa dizendo que as mulheres se preocuparam: como a gente vai retirar a pedra? Porque elas queriam fazer o que deveria ser feito, com perfumes, queriam ver o corpo do Senhor, mas não tinham força. Como que a gente vai fazer? E aí começa já a ação de Deus e a maneira como Marcos quer mostrar o Evangelho e como Marcos quer mostrar a ressurreição. Primeiro, um Deus que faz tudo por nós. Não faz uma obra pela metade, mas completa em nós a sua obra. Princípio, meio e fim. Por isso que o ciclo pascal tem também esse sentido. Deus é o princípio e o fim da história, e Jesus realiza assim o princípio e o fim. Por isso que tem o A, que é o alfa, do alfabeto grego, embaixo o ômega. Lembra uma ferradura, que é a última letra do alfabeto grego. Princípio e fim. Aí o tempo e a eternidade. Ele conhece a nossa história, eu sempre digo, ele conhece a nossa história do começo ao fim. A gente vê uma parte, por isso que nem sempre a gente entende. Por isso que Pedro não pôde entender quando Jesus queria lavar seus pés. Por isso que em muitos momentos os discípulos não compreenderam, porque eles viram um momento da história como a gente. Mas Jesus vê a história toda, a história completa. Por isso ele compreende. Por isso ele sabe o que é melhor para nós, e por isso se submeter à sua vontade é o melhor que nós podemos fazer. Hoje, na liturgia da luz, a palavra fala desse círio solene que é sinal da nova luz, que ilumina as trevas da nossa vida, que dissipa as trevas, que dissipa o mal.
Hoje nós reafirmamos nosso batismo, não só através do batismo das crianças que vai acontecer aqui, mas da renovação das nossas promessas batismais. Porque a noite santa em que nós reafirmamos, nós temos fé, e a nossa fé tem nome, e a nossa fé tem sustentação, tem vigor. Nós renascemos da água e do Espírito. Nas pregações durante a Semana Santa, tem momentos que a minha sensação é poder dizer: gente, vocês sentem o que eu sinto? Porque é mais do que apenas uma reflexão racional, né? É um toque pessoal da graça. É mexer nas entranhas mesmo do nosso ser. É assim que Deus toca em nós. Nós temos a ação da história, a lembrança da história, e nós temos a ação do Espírito Santo, que nos faz viver celebração. Por isso, cada momento da liturgia é celebração, que fala para nós buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, invocar enquanto Ele está perto, beber do manancial da salvação que brota do seu peito aberto, buscar a sua palavra, mas experimentar a sua vitória. Por isso que depois que elas encontram que a pedra já havia sido tirada, que elas se assustam com o jovem que fala com elas, elas são chamadas primeiro ele diz, né, ele ressuscitou, não está aqui, mas diz: vão até Galileia, peçam para que os discípulos se dirijam para Galileia e esperem lá. Por quê? Assim como se dirigiram a Jerusalém, era se dirigir para a cruz, se dirigir a Galileia, lugar da ascensão, era se dirigir para a experiência da vitória final de Jesus e do envio final de Jesus. Que é quando Jesus, ao ser levado aos céus, fala: agora vocês vão, batizem os seus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem os seus irmãos, levem o Evangelho a toda criatura. Por isso nós também temos que entender isso. A gente vai se encontrar na Galileia. Ontem, para quem participou da Sexta-feira Santa, eu pregava sobre isso. Nós vamos crescer na fé, vamos melhorar a nossa fé. Por isso a gente vai se encontrar na Galileia, isto é, a gente vai se encontrar num passo maior de fé. A cada ano, a cada Semana Santa, a cada momento especial de fé, nós crescemos na fé, experimentando Jesus vivo e presente entre nós. Ele vive e basta. Ele é Senhor e basta. Por isso que a gente possa realmente se encontrar na Galileia. De Galileia em Galileia, de Jerusalém em Jerusalém, porque tem a cruz. A igreja nos ensina que a gente tem que esperar a Jerusalém celeste, a Jerusalém definitiva, o céu que Deus tem preparado para nós. Hoje, como eu disse, eu não preciso falar muito, a liturgia fala por si. Eu queria que a gente concluísse a nossa reflexão com uma canção que é antiga, que é cristã e que pode nos ajudar a rezar. Lidiane é aquela que vocês não conhecem, tá? Aquela que a gente não conhece, mas que a gente pudesse rezar com ela. Com certeza vocês já devem ter ouvido, é muito simples. Ela só vai dizer: vive Jesus entre nós, vive Jesus o Senhor. Ele vive. Simples assim. Porque hoje é a única coisa que basta. Ele não está aqui, ressuscitou. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos sentados, porque nós estamos celebrando hoje, vai até mais tarde, né? As crianças já estão abrindo a boca. Então vamos ficar em pé, só para a gente concluir esse nosso momento. Feche os seus olhos um instante, ou abaixa a sua cabeça e reza assim: vive Jesus entre nós. Vive Jesus o Senhor, o Senhor. Mais uma vez, vive Jesus entre nós. Vive Jesus entre nós.
E hoje eu tenho a honra de ter aqui meus padrinhos de batismo. Então quero que eles venham fazer as promessas do batismo aqui junto comigo. Tem minha madrinha de crisma também, tá aí que eu vi. Vou chamar que vem também meu pai, né? Para fazer a renovação das promessas comigo, porque é por causa deles que eu fui, com eles, né, que eu fui batizado, com eles que eu renovei, né, meu compromisso batismal. Então eu vou pedir que eles me ajudem nesse momento de compromisso também. Aproveitarem, né? Sempre isso acontece. Acho que a Páscoa é a primeira vez, né, que vocês participam aqui, não é, madrinha? Então tá. Eu vou pedir. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado, para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós, renuncie. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, renuncie. Agora vamos dizer que cremos, né? Eu creio, a gente assume sozinho, e os padrinhos assumem por seus afilhados e afilhadas. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Maria Rita, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jéfane de Cássia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é minha sobrinha, gente. Nicole Maria, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A noite ia ser entregue, Ele tomou o pão em suas mãos e elevando os
Senhor.